A partir de agora a gente conversa com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PL de Goiás, ex-candidato a governador também pelo nosso estado. Deputado, bom dia, é um prazer revê-lo, prazer tê-lo no programa. Bom dia, Fábio, bom dia, Robson, bom dia a todos os telespectadores aí, ouvintes aí da Fonte. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Bom, eu quero que o senhor faça uma análise já sobre tudo que está acontecendo, porque, olha, de 2 dias para cá, tumultuou bem, né? O PL, o partido que inclusive o senhor é presidente aqui no estado, apresentou ao TSE, através dos coordenadores da campanha do presidente da República, uma denúncia. E aí, ao invés da denúncia ser, no mínimo, como eu disse aqui, né? Acho que o mínimo que se esperava é que o ministro determinasse a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar. É o mínimo que se esperasse. Não, ele pelo contrário, disse que não. E pronto, acabou, que é questão de tumultuar a eleição e etc e tal, e não aconteceu bulunfa de nada. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso. Fábio, realmente é muito estranha, no mínimo inusitada, a decisão que foi tomada. Já o primeiro despacho já era um despacho meio estranho, porque ele quase que invertia a lógica, né? Dava 24 horas para apresentar as provas, já sob pena de uma investigação, possível cometimento de crime eleitoral, quando, na verdade, o interesse do TSE, na nossa visão, deveria ser, desde o começo, apurar se está havendo um desequilíbrio entre as duas campanhas e se o interesse de todo o país, e principalmente do TSE, é garantir a paridade de armas, é garantir que o processo eleitoral transcorra de maneira igualitária entre os dois oponentes. O mínimo que se esperava é que houvesse um interesse por parte do TSE de investigar. A segunda decisão, depois de as provas terem sido apresentadas, então foi uma decisão ainda mais surpreendente, que é mandar investigar o PL por ter gasto dinheiro com auditoria, quando, na verdade, os próprios indicativos do TSE eram nesse sentido, de que seria a responsabilidade do partido fiscalizar. Bom, então vai fiscalizar de que maneira? Se para fiscalizar tem que gastar dinheiro, né? Então, o dinheiro é lógico que tem que ser do fundo partidário, ou do fundo eleitoral, ou dos recursos que o partido dispuser. Estranho seria que viesse de outro lugar. O estranho seria que viesse de outro lugar, né, deputado? Exatamente, o estranho seria se viesse de outro lugar. E mais, o próprio TSE já fez investigações muito mais drásticas e muito mais invasivas, vamos dizer assim, com provas muito menos consistentes, né? Um print de uma conversa no grupo de WhatsApp fez com que empresários brasileiros sofressem uma série de buscas e apreensões nas suas casas, nos seus escritórios e tal, por uma conversa no WhatsApp. Um joinha de uma empresa. Oi? Por um joinha, por ter feito emoji de joinha. Então, fez um emoji lá de joinha no WhatsApp, de repente chega a Polícia Federal, por ordem do TSE, na casa dos empresários. Então, veja que é uma discrepância. E agora, o que acontece? A Audiência Brasil Tecnologia Limitada, que foi uma das 3 empresas contratadas, mas a mais robusta, ela consegue armazenar mais de 6 meses das programações de todas as rádios do Brasil, e por inteligência artificial, um algoritmo, eles conseguem identificar as veiculações, a periodicidade, a frequência, a cidade, né, de que maneira foi, o tamanho e tal, então, os horários. Então, todos esses dados que foram pedidos, inclusive no primeiro despacho do ministro Alexandre de Moraes, foram entregues pela campanha do presidente para o TSE, e, surpreendentemente, o despacho foi outro. Imagina, o desequilíbrio proporcionado por essas 154 mil inserções a menos em todo o país, ele é muito grande. Quando você converte isso em 154 mil inserções de 30 segundos, dão mais de 1.280 horas a menos para o presidente Bolsonaro de disposição, de possibilidade de defender o seu ponto de vista, de mostrar os feitos do governo, de expor o que a esquerda sempre defendeu e que agora o nosso adversário tenta ludibriar a população, dizendo que ele não defende, dizendo que ele nunca defendeu o aborto, que ele pessoalmente é contra o aborto. Ele falava, algumas semanas atrás, que o aborto era uma questão de saúde pública, era uma questão de escolha, né, das pessoas e tal, e agora ele condenou há pouco tempo atrás, falava mal dos pastores, dos padres, né, e agora faz uma carta aos evangélicos. Quer dizer, ele não disse ainda quem será, ou que será não, né? Quem viria a ser caso ele ganhasse, mas ele não vai ganhar a sua equipe econômica, e ele admitiu que não faz isso porque ele não quer perder votos. Então veja que é uma situação
muito ruim que nós estamos enfrentando. É por isso que eu protocolei um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos daquela resolução fatídica aí de 20 de outubro desse ano, da quinta-feira passada, em que o próprio TSE, por uma resolução aprovada por eles mesmos, amplia os seus poderes em desrespeito ao devido processo legal, em desrespeito à paridade de armas, em desrespeito ao princípio da transparência, ao princípio da prudência, à inércia do Poder Judiciário, ao contraditório e ampla defesa e, principalmente, ao princípio da legalidade. Então, eu protocolei um projeto de decreto legislativo, eu sei que é algo, vamos dizer assim, no limite da atuação do Legislativo, porque nunca foi sustada uma resolução advinda de um órgão, do Poder Judiciário, mas nós temos que discutir, pelo menos, a possibilidade de fazê-lo, porque houve uma extrapolação do poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral em desrespeito à competência exclusiva do Congresso Nacional, que é legislar. Eu parabenizo o senhor, sabe por quê? Porque esse negócio de dar poderes, ou a pessoa vai, não é nem dar poderes, né? A pessoa vai tomando poder e depois não quer abrir mão. Sempre foi assim, né? É a questão de catraca. Né? Foi assim, há 15 anos atrás não começou a questionar muitas das decisões que foram sendo tomadas, e aí o cara não quer abrir mão. Então parabenizo o senhor, porque de fato essa decisão do TSE, ela é, aliás, uma das decisões flagrantes inconstitucionais. É terrivelmente inconstitucional. O Ministério Público não precisa nem... Aliás, ninguém precisa mais. Antigamente você precisava fazer uma denúncia, né? Um advogado, um partido fala, olha, o outro partido está fazendo isso, está inventando mentira sobre mim, ou o Ministério Público. Agora não. O TSE decide. Se ele quiser tirar a agenda do ar aqui agora, ele decide por ele mesmo e tira a agenda do ar. Não precisa de denúncia, não precisa de nada. Robson Alves. Major Vitor Hugo, deputado, seja bem-vindo ao programa Fábio Souza com você. Eu quero falar sobre as propagandas eleitorais que estão sendo vinculadas, chegou para a gente inclusive essa semana, e nas propagandas do PT vem, por exemplo, a gente está aqui combatendo fake news, isso é de fato, mas eu quero uma opinião do senhor sobre isso. Nas propagandas que chegaram vem que Bolsonaro pretende, por exemplo, cancelar a aposentadoria de aposentados, cancelar o 13º salário e ter o congelamento do salário mínimo. A gente sabe que isso é fake news, mas quem que define isso? Porque o que a gente recebe aqui é grotesco até e parece que ninguém faz nada. Isso é um grande absurdo, né? Na verdade, o PT tem disseminado fake news à torta e à direita. Infelizmente, você vê, por exemplo, a questão do 13º salário, isso é constitucional, isso é uma cláusula pétrea da Constituição, se nenhum governo, ainda que houvesse a vontade, e não há nenhuma vontade no presidente Bolsonaro de fazê-lo, mas nenhum governo poderia fazer, pode terminar, acabar com o 13º salário, e todas as outras medidas que foram faladas aí, é pura e simples mentiras. A gente fica chamando de fake news, mas vamos falar a palavra certa, é mentira. Isso é mentira, na verdade é um crime eleitoral que está sendo cometido e nos parece que há dois pesos e duas medidas. Né? A gente não pode falar mais a palavra ladrão, não podemos falar mais a palavra ex-condenado, não pode falar mais crime organizado, não pode falar mais uma série de coisas. A gente não, a imprensa não pode falar, ou pelo menos a Jovem Pan foi cerceada nesse sentido. Mas a esquerda pode falar tudo. Nessa legislatura, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando que Bolsonaro era um genocida na tribuna da Câmara, a esquerda falando isso, sendo que, na verdade, o presidente Bolsonaro foi o que disponibilizou mais de 500 milhões de doses de vacina para o Brasil. A Anvisa liberou a vacinação no dia 17 de janeiro de 2021 e o Brasil começou a vacinar no mesmo dia que a Anvisa liberou, à frente, inclusive, do Japão, à frente da Coreia do Sul, que são países ricos. Então assim, o presidente cumpriu a sua missão nesse sentido e nós ouvimos a esquerda falar essas mentiras do presidente, mas, embora discordássemos completamente, em função da liberdade de expressão, em função da imunidade parlamentar, nunca partiu de nenhum deputado da direita e nem mesmo do presidente da República a ideia de cercear a fala dos deputados do outro campo. Agora, a gente vê no período eleitoral, onde as fake news têm que ser combatidas, a esquerda nadando de braçada livremente e a direita não pode falar os fatos. É fato. Ex-ministros do governo petistas foram presos. É um fato. Ex-diretores da Petrobras foram presos. É fato. Ex-tesoureiros do PT foram presos. Ex-presidentes da República do PT foram presos ou investigados. Isso são fatos.
E é um absurdo que a gente não possa falar livremente, não possa comentar isso livremente. O mais engraçado, deputado, é que falaram que é fake news, que não poderia ser falado, né? Porque fake news hoje no Brasil, segundo o TSE, é tudo que atrapalha a candidatura do Lula. É só isso, né? Não importa se é verdade ou mentira. Mas veja, falaram que não poderíamos, a Jovem Pan, por exemplo, poderia falar que ele é aliado de ditadores, né? Do Daniel Ortega e Companhia Limitada. Aí no mesmo dia, 2 dias depois, o Maduro grava um vídeo pedindo voto pro Lula. É impressionante isso, né? Impressionante isso. Mas enfim, pode falar, desculpa. Não, eu estou dizendo, é um descompasso, está muito claro assim, o prejuízo que isso está causando para a campanha do presidente Bolsonaro, e o ápice disso agora tem sido a questão das inserções. A gente poderia falar sobre as pesquisas eleitorais, inclusive assinei a CPI das pesquisas eleitorais e assinei agora a CPI do radiolão. Esse é o nome que está sendo dado aí agora, né, para esse escândalo das inserções, e espero de verdade que haja uma paridade de armas, e tendo a paridade de armas, eu tenho certeza absoluta da vitória do presidente. Bom, as eleições é agora, domingo, deputado. E aí é uma pergunta, bem rapidamente, porque o tempo está acabando e daqui a pouco tem horário eleitoral aqui, também a gente tem que colocar nas ondas da rádio, pelo menos, da TV é um pouco mais tarde, mas eu pergunto ao senhor, o que pode ser feito para conquistar mais votos, né? O que vocês têm feito, né? Vocês do PL, ligados ao presidente, que têm feito para conquistar mais votos nesse finalzinho de campanha? Nós estamos coordenando aí mais de 50 carreatas, motocicletas, tratoceatas espalhadas por todo o estado. Fizemos uma distribuição grande de material, fizemos reuniões com lideranças de todo o estado, estivemos com prefeitos, vereadores. Conversei com o governador reeleito, Ronaldo Caiado, conversei com o Gustavo Mendanha. Nós agora estamos na mesma trincheira lutando para que Bolsonaro seja reeleito. Você que está nos assistindo aqui, que se for bolsonarista, mais do que eleitor, nós temos que ser cabos eleitorais nessa reta final. Busque aí as pessoas que não votaram no Brasil, foram 32 milhões de brasileiros que não votaram, pessoas que votaram em branco, nulo, no Brasil foram 5 milhões e meio de pessoas que votaram branco e nulo, ou pessoas que votaram em outros candidatos, mais de 9 milhões. Então nós temos condições aí de virar, na minha opinião já virou, a gente vê aí as viagens do presidente por Minas Gerais, pela Bahia, por vários outros estados de São Paulo, e a aceitação do presidente é gigante, eu não tenho dúvida de que nós vamos vencer, mas nós não podemos nos abalar com nada, não importa o que o TSE for fazer, não importa o que a campanha do Lula for fazer, essa é a hora de foco total para conseguir votos para que o nosso presidente seja reeleito. Agradeço a participação do deputado federal Major Vitor Hugo, um grande abraço, bom dia ao senhor. Muito obrigado, Fábio. Quero, se me permitir, 10 segundos aqui. Primeiro, parabenizar você pela sua campanha exitosa no nosso partido. Como nós não fomos eleitos, mas temos certeza que plantamos uma semente. Eu tive mais de 500 mil de votos, 516.579 votos, e o PL foi o partido que mais cresceu. Na eleição passada tivemos 140 mil votos e um deputado federal, uma deputada só eleita. Esse ano tivemos 2.130.000 votos, então saímos de 140 para 2.130.000, 2 milhões de votos a mais. Elegemos um senador da República, 4 deputados federais e 3 deputados estaduais. Então, uma campanha extremamente exitosa. Tenho certeza que várias sementes foram plantadas. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, Robson.